o grito de um homem na ponte, e a resposta de Deus no vento. Era uma tarde fria de julho, daquelas em que o céu parece carregado não só de nuvens, mas de um peso que oprime o peito. Eu estava sentado na sala de casa, olhando pela janela enquanto a chuva batia suave nos vidros. Minha esposa, Ana, preparava o jantar na cozinha, e o cheiro do arroz com feijão trazia uma falsa sensação de normalidade. Mas dentro de mim, tudo estava desmoronando. Havia 3 meses que uma dor insuportável no lado esquerdo da cabeça não me deixava em paz. Não era uma simples enxaqueca. Era como se alguém enfiasse uma faca quente atrás do meu olho esquerdo e a girasse devagar, sem piedade. Os médicos chamavam de neuralgia do trigêmeo, mas para mim, era um castigo sem explicação. Tudo começou com um formigamento leve, quase imperceptível na região da mandíbula. Pensei que fosse cansaço, estresse do trabalho. Mas em poucos dias o formigamento virou uma queimação, e a queimação, uma dor que me fazia cair de joelhos. Chorava sozinho no banheiro para que Ana não visse. Tomava remédios que o neurologista receitava, mas eles só adormeciam a dor por algumas horas. Quando passava o efeito, era como se um raio me atravessasse o rosto. Cheguei a bater a cabeça na parede, desesperado, pedindo a Deus que me tirasse daquele sofrimento. Mas o silêncio parecia a única resposta. Uma noite, depois de mais uma crise que me deixou tremendo no chão, Ana me abraçou e disse: "Vamos orar juntos, meu amor." Ela segurou minha mão com força, e ali, de joelhos ao lado da cama, clamamos a Deus com lágrimas. Eu não conseguia nem formar palavras direito, só gemidos. Mas Ana orava com uma fé que eu já não tinha mais. "Senhor, o Senhor sabe o que estamos passando. Dá força para o meu marido. Se for da tua vontade, cura essa dor. Mas se não for, dá a ele paciência para suportar." Eu queria acreditar, mas a dor era tão forte que me fazia duvidar até da existência de Deus. Os dias se arrastavam. Perdi o emprego porque não conseguia me concentrar. As contas se acumulavam, e a vergonha de não poder sustentar minha família me corroía por dentro. Uma manhã, depois de mais uma noite sem dormir, saí de casa sem rumo. Caminhei pelas ruas como um zumbi, com as mãos no rosto, pressionando o lado esquerdo como se isso pudesse aliviar a agonia. Acabei parando em uma ponte sobre um rio largo, daquelas que têm grades altas para evitar que pessoas pulassem. Mas naquele momento, olhei para a água escura lá embaixo e pensei: será que Deus se importaria se eu acabasse com tudo isso agora? Foi então que ouvi um grito. Não vinha de mim. Era um homem do outro lado da ponte, segurando a grade com as 2 mãos, o corpo inclinado para frente como se estivesse prestes a se jogar. Ele usava uma camisa rasgada e suja, e seus olhos estavam vermelhos de chorar. "Não aguento mais." Ele berrou para o céu. "Por que o Senhor me abandonou?" Seu desespero era tão grande que me fez esquecer minha própria dor por um instante. Aproximei-me devagar, com medo de que qualquer movimento brusco o fizesse pular. "Irmão, espere", disse com a voz trêmula. "Não faça isso." Ele virou o rosto para mim, e seus olhos estavam cheios de um vazio que eu conhecia bem. "Você não sabe o que eu estou passando", ele resmungou. "Ninguém sabe." Eu podia ver as marcas de lágrimas em seu rosto sujo. "Eu sei mais do que você imagina", respondi, colocando a mão no peito. "Também estou lutando contra algo que parece não ter saída. Mas se Deus nos trouxe até aqui, é porque Ele ainda tem um propósito." O homem ri amargamente. "Purpose? Que propósito?" "Minha filha morreu de câncer há 1 ano. Minha esposa me deixou. Perdi tudo. O que mais esse Deus quer de mim?" Aquelas palavras me atingiram como um soco. Eu não tinha respostas. Não tinha soluções. Só tinha a mesma dor, a mesma dúvida, o mesmo cansaço. Mas algo dentro de mim me fez estender a mão. "Vem aqui. Vamos orar juntos." Ele hesitou, mas depois soltou a grade e se aproximou. Nós dois homens quebrados, nos ajoelhamos naquela ponte fria, com o vento cortando nossos rostos. Eu não sabia o que dizer, então comecei a repetir o que Ana sempre falava: "Senhor, nós não entendemos. Não aguentamos mais. Mas se o Senhor está aqui, nos mostra um sinal. Qualquer coisa. Só não nos deixa sozinhos." Por um longo momento, só se ouviu o barulho da água batendo nas pedras e o vento assobiando entre os cabos de aço da ponte. Então, de repente, uma rajada forte soprou, tão inesperada que quase nos derrubou. Mas não era um vento qualquer. Era quente, quase como um abraço. E com ele veio uma paz que eu não sentia há meses. Não foi uma voz, não foi uma visão. Foi apenas uma certeza no coração: eu estou aqui. O homem ao meu lado soluçou alto, como uma criança. Eu sinto algo", ele gaguejou. Eu também sentia. Não era a cura ainda. Não era a solução. Mas era Deus nos dizendo que não estávamos sozinhos. Nós 2 nos levantamos, ainda trêmulos.
O homem se chamava Carlos. Ele me contou que havia perdido tudo mesmo: a filha, a esposa, o emprego, a esperança. Mas naquela ponte, algo havia mudado. Vou procurar ajuda, ele disse, enxugando o rosto. Vou tentar de novo. Eu assenti, sentindo que de alguma forma, Deus havia usado minha dor para salvar a vida daquele homem. E estranhamente a minha dor parecia um pouco menor. Quando cheguei em casa, Ana me olhou com olhos cheios de preocupação. Onde você estava? Estava tão preocupada. Eu a abracei forte, sentindo o cheiro familiar de seu cabelo. Eu estava onde Deus queria que eu estivesse, respondi. Contei tudo para ela e enquanto falava, percebi que algo dentro de mim havia se quebrado de um jeito bom. Não era mais um homem amargurado, pronto para desistir. Era alguém que havia visto, mesmo que por um instante, a mão de Deus agindo. Naquela noite, enquanto estávamos de joelhos novamente, agradeci. Não pela dor, não pelo sofrimento, mas pela oportunidade de ter sido usado, mesmo quebrado. Senhor, eu não entendo por que essa dor ainda está aqui. Mas se o Senhor quiser me usar mais, aqui estou. Só me dá força para continuar. Ana chorava baixinho ao meu lado. Ele ouviu, meu amor. Ele sempre ouve. Os dias seguintes não foram fáceis. A dor ainda vinha, às vezes com a mesma intensidade. Mas agora, quando ela apertava, eu fechava os olhos e lembrava daquela ponte, daquele vento, daquele momento em que Deus sussurrou sem palavras. Comecei a frequentar as reuniões na igreja com mais frequência, não só por obrigação, mas por necessidade. Precisava estar perto dos irmãos, precisava ouvir os hinos, precisava sentir a presença de Deus entre nós. Um domingo, depois da Santa Ceia, o irmão que presidia a reunião pediu para que quem quisesse pudesse dar um testemunho. Eu nunca tinha falado em público antes, mas algo me impulsionou a levantar a mão. Com a voz trêmula contei tudo. Sobre a dor, sobre a ponte, sobre Carlos, sobre o vento. Quando terminei, muitos irmãos estavam chorando. Uma irmã mais velha se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Filho, Deus não nos prometeu uma vida sem dor, mas Ele prometeu estar conosco em meio à dor. E isso faz toda a diferença. Passaram-se semanas. Um dia acordei e percebi que a dor não estava lá. Pela primeira vez em meses, não senti aquela facada atrás do olho. Fiquei parado, com medo de me mover, como se qualquer gesto pudesse fazê-la voltar. Mas ela não voltou. Nem naquele dia, nem no seguinte. Os médicos disseram que era uma remissão espontânea, que essas coisas acontecem. Mas eu sabia que era mais do que isso. Era Deus, em sua misericórdia, me dando um alívio que eu não merecia. Hoje, quando vejo Carlos na igreja, sim, ele começou a frequentar depois daquele dia na ponte. Nós nos abraçamos como irmãos. Ele ainda carrega suas cicatrizes, assim como eu. Mas agora carregamos também a certeza de que Deus não nos abandonou. Às vezes, a resposta não vem da forma que esperamos. Às vezes ela vem como um vento quente em uma ponte fria, como um abraço de um estranho, como uma paz que não faz sentido, mas que enche a alma. Eu ainda não sei por que passei por aquilo. Talvez nunca saiba. Mas uma coisa eu aprendi: Deus não nos prometeu explicações. Ele nos prometeu a si mesmo. E isso é suficiente. Hoje, quando olho para trás, não vejo só dor. Vejo um Deus que se inclinou para ouvir o grito de um homem quebrado e respondeu de uma forma que só Ele poderia fazer. Não com milagres estrondosos, mas com um sussurro no vento, com uma presença que sustenta, com uma esperança que renasce mesmo quando tudo parece perdido. E por isso, hoje, eu só tenho gratidão. Gratidão pela dor, porque ela me aproximou dele. Gratidão pela ponte, porque foi lá que ele me mostrou que ainda estava ali. Gratidão pela vida, porque mesmo nos momentos mais escuros, ele nunca solta a nossa mão. Que o nome do Senhor seja louvado, não só pelos milagres que vemos, mas pela fidelidade que sentimos, mesmo quando tudo parece silencioso. Amém. A história daquele dia na ponte não terminou ali. Na verdade, foi só o começo de algo que Deus já vinha preparando há muito tempo, como um oleiro que molha o barro antes de dar-lhe forma. Porque a misericórdia de Deus não é como a nossa. Ele não age só no momento do desespero, mas tece suas obras com fios que só enxergamos quando olhamos para trás, com os olhos lavados pelas lágrimas da gratidão. Carlos não foi o único que Deus tocou naquela noite. Enquanto eu ainda estava ali com as mãos tremendo no corrimão, sentindo aquele vento quente que parecia carregar um sopro de vida, uma irmã da igreja passava de carro pela estrada próxima. Ela não me viu, nem sabia do que estava acontecendo, mas o Espírito Santo a levou a orar naquele exato momento. Mais tarde, ela me contou que, sem motivo aparente, sentiu um peso no coração e começou a clamar: Senhor, salva quem está prestes a se perder. Estende a tua mão agora, porque o inimigo quer roubar o que é teu. Ela não sabia que suas palavras estavam subindo como incenso justamente quando eu senti a mão invisível de Deus me segurando.
E tem mais. Naquela mesma semana, um irmão que morava perto da ponte sonhou com um homem de camisa azul, a mesma que eu estava usando naquela noite, em um lugar alto, com as mãos estendidas para o vazio. No sonho, ele via uma luz brilhando por trás daquele homem, como se alguém o estivesse abraçando por trás. Quando ele me viu na igreja pela primeira vez, reconheceu. Era eu. E me disse com os olhos cheios d'água: irmão, Deus me mostrou você antes. Ele não ia deixar você cair. Isso me fez entender que mesmo quando achamos que estamos sozinhos, há um exército de irmãos intercedendo, sonhando, chorando e lutando em oração por nós, sem sequer saber nossos nomes. Deus usa os seus de maneiras que não vemos. Às vezes a resposta à nossa angústia está sendo dada em um quarto de oração do outro lado da cidade, por alguém que nunca conheceremos nesta vida. Mas Deus conhece, e isso basta. Carlos, depois daquele dia, começou a frequentar os cultos. Não foi fácil para ele. As primeiras vezes ele sentava no fundo, com a cabeça baixa, como se ainda estivesse se escondendo do mundo. Mas a palavra de Deus é como água, vai penetrando aos poucos até amolecer a terra mais dura. Um dia, durante um culto de oração, ele se levantou e pediu para falar. Com a voz quebrada, contou que havia anos não chorava, mas que naquela ponte, algo dentro dele tinha se partido, não de dor, mas de alívio. Eu senti que se pulasse, ia cair nos braços de alguém. Não sabia que era Deus. Mas hoje eu sei, disse ele, enquanto irmãos ao seu redor choravam e davam glória a Deus. Eu me lembro de uma noite em que estávamos os dois na igreja depois do culto, só nós e o irmão que cuidava do templo. Carlos me perguntou: como você soube que era Deus naquele vento? Podia ser só o tempo, só o acaso. Eu não tive que pensar muito para responder. Porque, Carlos, quando Deus fala, a gente sabe. Não é uma voz de trovão, não é um anjo descendo do céu. É uma certeza aqui dentro, apontei para o peito, que faz a gente saber que não está sozinho. Você já sentiu isso? Ele baixou a cabeça, mas depois assentiu. Sim, na ponte. E agora aqui. E é assim que Deus trabalha. Não com espetáculos, mas com sinais pequenos, pessoais, que só têm significado para quem está passando por aquilo. Para o mundo, era só vento. Para mim, era a respiração de Deus. Para o mundo, era só um estranho me abraçando. Para mim era Jesus dizendo: eu estou aqui. Depois daquele dia, comecei a entender que Deus não só nos salva da morte física, mas da morte espiritual, do desespero que corrói a alma. Às vezes, a maior vitória não é evitar a queda, mas aprender a confiar que mesmo se cairmos, Ele está lá para nos levantar. Porque a fé não é a certeza de que nada ruim vai acontecer, mas a certeza de que seja o que for, Deus está no controle. Uma vez, um irmão mais velho da igreja me disse algo que nunca esqueci: filho, Deus não tira a tempestade, mas Ele entra no barco com a gente. E é verdade. Não sei por que passei por aquilo, mas sei que se não fosse aquele desespero, eu não teria conhecido a Deus da maneira que conheci. Não teria sentido sua presença tão de perto. Não teria aprendido que às vezes a oração mais poderosa é um suspiro, um gemido que nem sabemos expressar, mas que o Espírito Santo traduz perante o Pai. Carlos hoje é batizado. Ele não é mais aquele homem que eu encontrei na ponte. Não que suas lutas tenham acabado, porque a vida ainda é dura, e as tentações não desaparecem como mágica. Mas agora ele tem algo que não tinha antes: esperança. E não uma esperança vaga, do tipo talvez dê certo, mas aquela esperança que vem de saber que não importa o que aconteça, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma coisa que aprendi nesse tempo é que Deus não desperdiça a nossa dor. Tudo o que passamos, Ele pode usar para abençoar outros. Hoje, quando vejo alguém na igreja com o olhar vazio, com aquele peso nos ombros que conheço bem, eu me aproximo. Não com palavras bonitas, mas com a verdade: eu já estive onde você está. E Deus me tirou de lá. Ele pode fazer o mesmo por você. Porque o testemunho não é só para glorificar a Deus, embora isso seja o mais importante, mas também para estender a mão ao que está afundando. Às vezes, quando estou sozinho em oração, lembro daquele vento na ponte. E agradeço. Não só por ter me salvado, mas por ter me ensinado que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tem. Porque Deus não nos prometeu uma vida sem lutas, mas nos prometeu que em meio a elas, Ele estaria conosco. E isso, irmãos, é tudo. Hoje, quando canto os hinos na igreja, especialmente aquele que diz "com firme fundamento" ou "Cristo é a minha vida", sinto algo diferente. Não é só uma música. É uma declaração. Porque já estive no abismo, já senti o chão sumir debaixo dos pés, e mesmo assim aqui estou. Não por minha força, mas pela graça de Deus. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um. Uma vez, um irmão me perguntou:
Você acha que Deus coloca a gente em provas assim para nos ensinar algo? Eu pensei antes de responder. Não sei se Deus coloca a prova, mas sei que Ele permite. E sei também que quando passamos por ela com Ele saímos diferentes. Mais humildes. Mais dependentes. Mais cheios de gratidão. Porque a gratidão não nasce nos momentos fáceis. Nasce quando olhamos para trás e vemos que mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava ali sustentando, guiando, salvando. Carlos e eu ainda nos encontramos para orar juntos. Às vezes falamos da ponte. Não com tristeza, mas com admiração pelo que Deus fez. Porque aquele lugar que poderia ter sido o fim se tornou para nós um marco da misericórdia de Deus. Um lembrete de que mesmo quando não enxergamos saída, Ele enxerga. Mesmo quando não sentimos Sua presença, Ele está lá. E é isso que quero deixar aqui. Se você está lendo isso e sente que está no fim do poço, que não há mais saída, que Deus se esqueceu de você, eu te digo com toda a certeza que meu coração pode ter, Ele não esqueceu. Ele não abandonou. Ele está mais perto do que você imagina. Talvez não da forma que você espera. Talvez não no tempo que você quer. Mas Ele está ali. E se você o buscar, mesmo com um gemido, mesmo com uma lágrima, Ele vai responder. Não sempre com um milagre visível, mas com uma paz que ultrapassa todo entendimento. Com uma força que não é sua, mas dele. Porque no final das contas, a vida cristã não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar em quem é a resposta. E quando fazemos isso, descobrimos que mesmo nas pontes mais altas, mesmo nas noites mais escuras, nós não estamos sozinhos. Nunca estivemos. E nunca estaremos. Que Deus seja louvado não só pelos milagres que vemos, mas pela fidelidade que sentimos, mesmo quando tudo parece silencioso. Que Ele seja louvado pelas lágrimas que enxugou, pelos medos que acalmou, pelas vidas que resgatou do abismo. Que o seu nome seja exaltado hoje e sempre por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não vemos. Amém. E amém.